Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa quinta-feira é dia de terapia do amor. Todas as quintas-feiras às 20 horas nós realizamos a terapia do amor aqui em Finsbury Park. Convidamos a você de Brixton, de Peckham, Willesden Green, Stratford, Plaistow ou qualquer outra igreja, qualquer localidade aqui do Reino Unido a participar conosco. A cada quinta-feira, nós estamos com palestras especiais da reconstrução do eu, onde você tem aprendido, as pessoas que têm participado ali, têm aprendido a como observar, analisar a si mesmo e mudar para melhor. E assim se preparar para uma relação, para um novo relacionamento ou para o seu relacionamento. Você vai ver resultados impressionantes. Como aconteceu com o caso do testemunho que você vai assistir agora. O Carlos e a Malva, ele foi casado por 4 vezes e ele admitiu que ele estava fazendo pior do que o seu pai. Seu pai, ele era uma pessoa conturbada, que não podia ser feliz com ninguém na sua vida sentimental, e infelizmente ele que dizia que não ia fazer o mesmo que seu pai, automaticamente estava seguindo os passos dele, porque nós vamos explicar o porquê depois do testemunho. E o mesmo foi a Nalva. Nalva recebeu a direção de Deus e ela foi capaz de reconstruir a si mesma. E assim os dois hoje estão abençoados. Você vai acompanhar o testemunho deles daqui a pouquinho. 020-7272-1010 é o número da sua participação. Você pode incluir agora o seu nome, o nome dos seus familiares. No final dessa programação, participe conosco de uma oração toda especial. Nós vamos agora ao testemunho do casal e já voltamos com vocês. Eu nunca tive referência de família. De segunda a quinta, a minha casa era um paraíso, era tranquilo. Ele levantava para trabalhar, minha mãe também ia trabalhar, voltava para casa, tudo tranquilo. Não tinha problema. Só que chegava a sexta-feira à noite. Aí a minha casa virava um verdadeiro inferno. Porque ele recebia, saía para as baladas na noite, chegava em casa de madrugada, com a roupa suja de botão, camisa rasgada, e eles começavam a brigar. Eu lembro que com 17 anos de idade, numa sexta-feira à noite, meu pai chegou em casa, bêbado, e ele foi querer bater na minha mãe. Eu dei um pulo, acho que eu pulei uns 2 metros e voei no pescoço dele. E comecei a enforcar ele. E eu falei para ele, você nunca mais vai bater na minha mãe. Você nunca mais vai relar na minha mãe, porque eu te mato. E foi assim que eu cresci. Primeiro casamento. Eu casei para sair de casa. Eu casei para tentar ter uma vida diferente da que eu estava vivendo. E eu não sabia o que era ter ciúmes doentio. Até a minha esposa começar a mostrar o que era ciúmes doentio. E eu não fazia nada errado. Eu comecei a fazer para ela começar a reclamar com razão. Aí me separei da minha esposa, saí de casa e já fui viver com a outra. E foi o meu fundo de poço. Eu vivia com ela, mas eu vivia com ela uma vida de solteiro. Estava com ela, mas eu vivia no mundo. E foi essa vida que eu tive com essa pessoa. Durou 3 anos também. Separei dela. Como eu vivia uma vida de solteiro, vivia no mundo, eu já tinha uma outra pessoa. E eu conheci ela nas noitadas. Também foi um casamento que durou 3 anos. Quando eu saía com ela, mas eu já tinha outros, que eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa tinha uma moça trabalhando lá, e eu fiz uma aposta com os meus amigos de trabalho que eu ia sair com ela. Ela engravidou. Como ela engravidou, aí eu me separei e fui viver com ela. Aí já é o 4º casamento. Foi outro inferno na minha vida. Era um relacionamento horrível. Me separei dela. Nessa vida que eu vivi, nesses 4 relacionamentos, eu acabei fazendo o que o meu pai fazia com a minha mãe. Só que eu fui pior que ele. Ele foi marido de uma mulher só. E eu não. Eu fui marido de várias mulheres. Ele fez uma sofrer. Eu fiz 4 sofrer. Era tudo que eu não queria, mas foi tudo que eu acabei fazendo. Quando eu estava só e eu parava para pensar em tudo que eu fiz, eu até chorava. Tanto que chegou uma vez que eu tentei o suicídio. E um dia, eu estava andando na rua e eu ouvi falar de uma palestra. Palestra para a vida sentimental. E eu me despertei em querer saber que palestra era essa.
Foi dentro dessa palestra que a minha vida se transformou. Que eu comecei a obedecer a direção que vinha, eu comecei a colocar em prática tudo que ali era passado. Eu senti uma paz porque ali eu entendi que não era eu. Existia algo maior que já veio do relacionamento dos meus pais, da minha infância, e que me acompanhou na minha vida e me fez ser o que eu era e agir da maneira que eu estava agindo. Teve uma caminhada em cima disso, que não foi uma palestra, 2 palestras, 3 palestras. Foram várias palestras, anos ali aprendendo de como ser um verdadeiro homem de caráter. Aí foi quando eu conheci a Nalva. Minha mãe trabalhava, meu pai também trabalhava, só que ele bebia muito, ele bebia demais, não respeitava minha mãe. Então, foi assim que eu cresci. Meu primeiro namorado, nós namoramos, noivamos, casamos e nós fomos morar numa outra cidade. Eu esperava, sabe, ter uma base de família, ser feliz, sabe, ter harmonia, conversa, sabe, ser uma pessoa normal. Aí mudando para uma outra cidade, eu achava que estava tudo bem e na realidade não estava. Não estava nada bem, porque aquilo que o meu pai fazia com a minha mãe estava acontecendo comigo. E eu andava na cidade e o pessoal ficava... Eu passava, o pessoal falava, ah, sócia. Eu, muito inocente, eu não sabia o que era isso. Até que um dia a minha cunhada me chamou e me falou, olha, meu marido sai com uma funcionária e o seu sai com outra. Eu, oi? E ali acabou meu chão, acabou minha vida, acabou meu mundo. Aí eu dei um basta nessa situação, só que o chão saiu dos meus pés. Eu me sentia um lixo, eu me sentia impotente, um lixo. Eu achava que tudo aquilo que aconteceu era tudo culpa minha. Eu me fechei completamente. Eu achava que a felicidade existia sim, para as outras pessoas, mas para mim não. Que eu achava que eu havia nascido não para ser feliz, para ficar sozinha. Aí eu fui convidada para as palestras. Eu cheguei com esse vazio enorme dentro de mim. E aí, na primeira palestra, eu já me senti uma paz que eu não tinha há anos na minha vida. Eu não sabia o que era isso. E aqui eu encontrei essa paz, essa alegria de poder viver, que na realidade a minha vida era um preto e branco. E aqui não, quando eu cheguei nas palestras, eu senti essa paz, essa tranquilidade. Então a minha vida começou a florir. Então aquela Nalva que havia se fechado para o amor, conseguiu enxergar uma luz no fundo do túnel e ver que a felicidade existia para mim. Vim a várias palestras, me encontrando, colocando em prática, tirando todo esse peso que na realidade eu achava que a culpa era todinha minha. Então aquele fardo que eu carregava foi tirado e foi feita uma cura interior dentro de mim. Aí eu conheci o Carlos. Aí nós começamos a conversar e despertou, tanto nela quanto em mim, um sentimento diferente de tudo que nós já havíamos sentido na vida. Aí ele me contou a história dele, né? Mas na realidade ele já estava curado interiormente. É assustador? É assustador. De 4 casamentos? Sim, mas ele já estava curado de tudo aquilo, né, que tinha passado na vida dele, aquela bagagem todinha que ele trouxe. E ali eu vi que aquilo ali tinha passado, ele já estava curado interiormente também. Então, nós começamos a namorar. Namoramos, noivamos, e aí nós casamos. E assim, tudo aquilo que eu busquei como família, que eu só conheço, só de ouvir falar de família, né? É o que a gente vive hoje. Nós vivemos um para o outro, nós nos dedicamos um para o outro. E hoje eu posso falar que a minha casa é um pedacinho do céu. Tem paz, tem harmonia, tem união, tem respeito, tem comprometimento, tem dedicação, tem empenho. Tudo que eu faço pensando nela. Foi isso que a palestra
me proporcionou. Então, aqueles traumas que eu tinha, né? Que eu carregava aquele fardo, não ficou tudo no passado. Hoje não existe mais. Hoje eu sei o que é um casamento de verdade. Chegou ao fim das suas forças, não sabe mais o que fazer ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou essa história verídica desse casal. Você viu. O pai do Carlos fez a mãe dele sofrer. E ele que dizia: eu não vou ser igual a você, eu não vou ser igual ao meu pai. Ele foi 4 vezes pior. Ele entrou em 4 relacionamentos e todos os 4 relacionamentos que ele teve, ele fez as mulheres sofrerem. Talvez você tenha experimentado a mesma situação e você se pergunta: como que eu saio desse problema? Como que eu venço essa situação? Essa situação tem uma raiz. A causa desse problema é uma raiz, que você tem que arrancar essa raiz, você tem que vencer. Nós estamos aprendendo que se você quer que haja uma transformação na sua vida, você tem que demolir os restos da sua vida que se encontram, que são os cacos, vamos dizer assim, porque uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, de tristeza, de depressão são cacos. Você tem que demolir os restos para que haja uma reconstrução. E a reconstrução vem na base da palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que começou uma boa obra, com certeza vai terminá-la. E essa é a nossa fé. Você terá a sua vida sentimental abençoada. Você solteiro, você que já está no relacionamento, ou você que já é casado, todas as famílias são convidados a estar conosco nessa terapia do amor às 20 horas. Nós vamos para mais um intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Viviane, eu tenho 34 anos, me casei muito nova, aos 17 anos, e nesse casamento, já com uma criança pequena, então, nova, imatura, começaram a vir os problemas financeiros, problemas de adaptação, não tinha maturidade nenhuma, nem eu nem ele, cada um queria ter a sua vida. A gente já não estava mais bem no casamento, eu só trabalhava, não tinha mais tempo um para o outro. Então, nisso eu descobri uma traição. Cheguei a perdoar, só que não mudou. E aí começaram a vir vários problemas, mágoa, ódio, ressentimento, e aquilo que estava ruim começou a piorar. Eu me senti a pior das criaturas, né? Comecei a ficar deprimida, não queria mais ir trabalhar, só chorava. Meu mundo desabou, porque aquela pessoa, né, qual eu conheci muito nova, então eu achava que ia viver o resto da vida com aquela pessoa. E tentei, e realmente não deu certo, chegou ao divórcio. Eu me vi totalmente frustrada, sem valor. Eu não sabia o que era me dar valor, me valorizar. Achava que o meu valor estava na outra pessoa. Tudo isso só me fazia mal. Cada vez mais ia entristecendo, vinha pensamentos ruins. Através de um convite, né? Eu estava sofrendo muito, um familiar próximo, uma prima minha. Eu vi assim que ela tinha passado por problemas no casamento e às vezes, quando eu tava com ela, eu via que o comportamento era diferente, né? Com o esposo dela. E aquilo me chamou a atenção. E ela me fez um convite para participar da palestra. Comecei a participar das palestras e a primeira coisa que eu ouvi é que eu tinha que me curar. Porque eu não tinha como seguir em frente com toda aquela bagagem, aquela mágoa, ódio. Então ali eu tomei uma decisão de focar em mim. Né? Aí eu ouvi que eu tinha que me valorizar, né? Em primeiro lugar, para sim eu cuidar das outras pessoas, cuidar do meu filho, da minha família, porque eu tinha perdido esse cuidado, esse amor. Primeiro mesmo eu foquei em curar o meu interior, que o que mais me atrapalhava era a dor que eu carregava dentro de mim. Eu não esquecia aquilo que tinha acontecido comigo.
E ali começou a cura. E eu esqueci aquilo. Eu perdoei, né? Eu perdoei, então eu pude cuidar do meu filho. As coisas começaram a acontecer na minha vida, no meu trabalho. Eu comecei a me desenvolver como mãe, como filha, na minha casa, na minha família. Então tudo isso se refletiu. Eu entendi que eu tinha que ser feliz comigo mesma. Então hoje eu conheci uma pessoa também nas palestras da terapia. E a gente se conheceu passo a passo. Tudo aquilo que eu não aprendi lá no passado, que começou errado, né? Então a gente começou da forma certa. Se conheceu primeiro, conversamos, conhecemos a família um do outro. O mais importante é isso. Eu tenho o meu valor, eu sei o meu valor. Hoje eu posso dar para outra pessoa aquilo que tem dentro de mim, né? Que é essa alegria, felicidade. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva, e ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nesta lista? Sim! Essas pessoas encontram um verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com. Peço agora em favor desta pessoa, meu Pai, que incluiu o seu nome no nosso WhatsApp, no nosso telefone, nos enviou um e-mail. Ela escreveu, meu Pai, pedindo ajuda, socorro. Ela está nesse momento participando desta programação, meu Deus, com a fotografia dos seus familiares, com os problemas dela, meu Pai, representados através desses pedidos de oração. E eu te peço, visita essa pessoa agora, livra ela deste mal. Livra ela de toda angústia, tristeza, aflição, depressão, seja o que for que esteja tentando dominar a mente dela, o coração dela. Eu te peço, consagra esta água. Quando ela beber da água, ela receba forças, pois a tua palavra diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beba da água com fé e receba a paz. Graças a Deus. Você pode respirar fundo e creia que a partir de agora Deus está contigo, você não está sozinho. Lembrando que todos os domingos nós temos reuniões especiais. A concentração de fé e milagres com a bênção da água, né, que nós recebemos do templo, diretamente do templo. E todos os domingos às 10 da manhã, você é o nosso convidado, convide os seus amigos, familiares, né, vizinhos que estejam precisando da ajuda de Deus. E ali você experimentará o poder de Deus. Todos os domingos, aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, aqui no norte de Londres. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até lá.